Boa tarde a todos, bem-vindos. Hoje vai ser um momento mais sério e divertido, como aquela coisa, aquele rebuçado que não sabemos bem se é doce, se é amargo. Vamos falar sobre como trazer atenção e concentrarmos em coisas muito importantes, como se constroem narrativas, como se trabalha a política, como se trabalha um público, como se conta uma história. São tudo temas moderados pelo Martim, como sempre, e vamos ter duas pessoas encantadoras que eu conheci agora, e as perguntas que cada um fez foram completamente diferentes, portanto isto tem tudo para ser espetacular. E força! Obrigado, Inês. Bom dia a todos, bem-vindos. Eu vou relembrar, como de costume, as regras do jogo, apesar de ver aqui muitas caras que não falham uma destas sessões. Estas conversas têm a duração exata de 1 hora, portanto às 2 em ponto nós vamos terminar, sendo que há um momento para perguntas do público. Portanto, se tiverem dúvidas que queiram fazer aos nossos oradores, guardem-nas para o fim, vai haver um microfone à solta na sala. Ou calem-se para sempre. Ou calem-se para sempre, exatamente. Nós hoje temos duas pessoas que, extraordinárias nas suas áreas, à partida, numa visão mais superficial, não terão muito em comum. A Rita Blanco, atriz, dispensa apresentações, toda a gente estará intimamente familiarizada com... Não? Não sabes? Quer dizer, Eu acho que dispensa, mas é agora atriz. há muitos turistas e pessoas que Pois é, se calhar há aqui... podem ter vindo ao engano. Vieram de tuk-tuk, deixaram o tuk-tuk à porta, e o Ricardo Soares de Oliveira, professor em Oxford, é investigador, autor de vários textos, alguns deles serão aqui mencionados, nas áreas da política, da diplomacia, de governance. E o que é que têm estas pessoas em comum? Perguntam-se. Aparentemente nada, mas tem uma coisa subtil que eu acho que vai dar aqui um ótimo ponto de entrada para a nossa conversa, que é ambos trabalham com aquilo que está por trás do que nós vemos. Portanto, no caso de uma atriz, a atriz trabalha o subtexto de um guião. Quando está em rodagens, vê tudo aquilo que está atrás das câmaras, nós só vemos o produto final. Já para não falar do trabalho que faz a sós a preparar um personagem. O Ricardo, por seu lado, estuda sistemas de poder e os mecanismos invisíveis que dão forma à realidade tal como nós a conhecemos. E, portanto, ambos conhecem bem o que está por trás daquilo que nós consideramos a realidade. Normalmente, quando temos uma senhora e um senhor, eu faço sempre a primeira pergunta à senhora, mas desta vez vou inverter a ordem, porque... Então vou-me embora. Não, fique Rita, vai haver momentos para a Rita falar. O Ricardo vai ter uma pergunta de entrada que eu acho que nos vai dar aqui pano para mangas, que tem que ver com a simplificação da realidade. Quando perguntaram ao Putin, numa das vezes em que ele falou disto em público, porque é que ele tinha invadido a Ucrânia, o Putin deu uma resposta que começava no ano 862. Portanto, ele foi mesmo muito lá para trás para explicar uma coisa do agora. E, portanto, ao Ricardo, quando o Ricardo aborda temas muito complexos, como são sistemas onde a corrupção é endémica e que se ramificam com colonialismo e pós-colonialismo, tem sempre que simplificar de alguma forma a sua narrativa, não é? Senão torna-se impossível. E eu pergunto quão simplificada fica, efetivamente, a história que o Ricardo conta. Obrigado, Martim. Antes de mais, queria agradecer à Fundação Santander o gentil convite para estar aqui convosco. Eu sou suposto ser a parte séria do painel, vou tentar desapontar e não ser demasiado sério, mas a pergunta de entrada é uma pergunta... Então eu vou ser séria. Tá bom, então trocamos aqui de... A primeira pergunta é uma pergunta relativamente séria. O Presidente Putin, quando estabelece a narrativa da invasão em redor da política ucraniana do século VIII, penso eu, se não me engano, ele está obviamente a querer estabelecer uma legitimidade para a intervenção que fez em 2022. Se a narrativa tivesse começado em 1991, quando a Ucrânia ficou independente, ele não teria a oportunidade de explicar até que ponto é que a Ucrânia e a Rússia são, na verdade, a mesma entidade, do seu ponto de vista. Ou seja, a história e a utilização da história não são factos, são argumentos. E são argumentos facilmente manipuláveis. No contexto da África subsaariana em que eu trabalho, é impossível contar a história da África subsaariana sem fazer referência ao colonialismo ou à escravatura, por exemplo. Mas qual é a importância dessa narrativa a longo prazo, por exemplo, para compreender que a família
presidencial da Guiné Equatorial tem um family office numa praça financeira asiática, ou o que é que explica vários dirigentes africanos terem imobiliário no Dubai, ou terem contas bancárias nas Ilhas Virgens Britânicas. A narrativa a longo prazo não explica nada e remove até o ênfase que temos que colocar na agência e na responsabilidade política das elites atuais. Pelo que eu penso que a história pode ser usada, mas também pode ser abusada, e no contexto específico da corrupção atual, eu penso que uma historicização excessiva tende a desresponsabilizar as realidades atuais da corrupção, que são realidades altamente globalizadas e contemporâneas. Mas quando o Ricardo aborda, por exemplo, no seu livro sobre Angola, especificamente, está a escrever para um público específico, sente a necessidade de contar a história de Angola pré-colonial, colonial, pós-colonial, ou vai direito ao assunto? Eu explico e contextualizo historicamente, mas não é uma contextualização histórica que desresponsabiliza. Não é uma contextualização histórica que estabelece, por exemplo, que houve um colonialismo português no século XIX e no início do século XX e que, por conseguinte, na atualidade, as consequências políticas da globalização e, nomeadamente, o branqueamento de capitais angolanos no estrangeiro, a narrativa colonial poderá explicar e ser útil ao leitor, mas não explica tudo. Claro. No caso da Rita, e deixando a corrupção em Angola... Em Angola, tomara que fosse possível dizer isso, mas não se confina a Angola. Infelizmente não, é verdade. É uma boa análise. Até em Portugal. Sim. É verdade. Diz que sim, diz que sim. É verdade. E a Rita já fez alguns papéis históricos, de figuras históricas portuguesas. Portanto, isso não foi um papel, foi uma brincadeira. Está a pensar no Alentejo Sem Lei? Não, por acaso agora estava a pensar na Dona Maria II. Eu estava a pensar no Alentejo Sem Lei. Mas-me a tratar por você. É que ele ao telefone trata-me por tu. Pois é, esqueci-me. A Rita quer ser tratada por tu. Há aqui qualquer coisa que não está a funcionar. Mas a Rita estava a pensar numa Dona Maria II que foi feita para o teatro. Eu estava a pensar no Alentejo Sem Lei que foi feito pela RTP. Portanto, como é evidente, o trabalho da Rita é feito através de diferentes meios, teatro, cinema, televisão. E eu pergunto-lhe, a propósito desta questão da simplificação... eu pergunto-lhe, pois. Eu estou a falar às pessoas. Com certeza, com certeza. Se tu também tens esta necessidade de, quanto menor é o tempo de ecrã que vais ter, simplificar mais, ou pelo contrário, quanto menos frases tens para dizer, mais trabalho tens que pôr nelas para complexificar a tua presença? Depende, primeiro, dos meios, do sítio onde estás, de que tipo de trabalho é que estás a fazer, porque, obviamente, o que tu queres sempre... Quer dizer, tu, não sei, mas eu quero sempre é simplificar, porque ao simplificares, abres o leque de possibilidades e abres a possibilidade da escolha, que eu acho que é a coisa mais importante nos meios artísticos, quando se trabalha nesta coisa, ou lá o que é isto. E, portanto, quanto mais nós damos espaço ao público para fazer escolhas, melhor. Quando nós mostramos tudo, portanto, simplificamos nesse sentido. O que não quer dizer que tornemos mais fácil. Simplicidade e facilidade não tem nada a ver com as calças. Não disse. Mas o que tu queres dizer é assim, por exemplo, eu quando trabalho em televisão, não tenho a menor hipótese de dar profundidade a uma série de coisas, não é? O objeto não é esse e não é essa a função. Agora, quando vou trabalhar em cinema é completamente diferente. Eu tenho um trabalho anterior e uma pesquisa, eu própria faço escolhas e ainda assim simplifico. Agora, por exemplo, quando trabalho em televisão, nem tenho que simplificar, que aquilo já foi. Nem se devia chamar simplificar, devia chamar-se... não tenho nome. Posso-lhe chamar Tupperware. Foi a palavra que me ocorreu. Pronto, que é uma coisa, um sistema completo. No teatro também, obviamente, simplificas para entender. Por exemplo, eu tinha muito essa discussão com uma pessoa com quem trabalhei há muitos anos, que era, tu não podes, quando fazes, imagina, uma cena, nem vou fazer uma peça inteira, mas uma cena, se tu tiveres muitas ideias ou quiseres mostrar muita coisa, não mostras nada. Portanto, obviamente, tu vais pegar na cena e escolher sobre o que é que queres falar. O que é o subtexto? Qual é a coisa importante daquela cena? E só pode ser uma.
o erro, muitas vezes, nos atores, não estou a dizer que eles errem. Nunca. Todos erramos, pois claro. E que haja só uma escolha, e podes-lhe chamar a isso uma simplificação. É uma simplificação no sentido de tornar viável a cena e de fazer com que as pessoas tenham a possibilidade de entender, mas, sobretudo, que possam ainda fazer escolhas sobre isso. Quando tu dás muitas hipóteses, estás a tirar a possibilidade de escolha. Eu sei que não me estou a explicar muito bem. Mas estás, ou seja, tu mas transferes... vocês não querem ser atores, portanto... Claro, mas tu no fundo transferes a ambiguidade para quem vê, não é? Tu não estás a mostrar uma coisa que é só preta e branca? Queres que a ambiguidade... Quero que sim, e para isso, ao contrário do que seria mais óbvio, simplificas. Claro. E também eu estou a pensar, por exemplo, no teu trabalho com o João Canijo, não é? Que tu atinges uma representação muito complexa, muito completa. Mas as minhas discussões sobre isso eram essas. Porque ele dizia, isto e isto. Eu, não! Quando a cena é sobre isto, tu dás a hipótese de haver muito mais coisas. Porque, para além disso, tens as personagens, tens o próprio texto. E esses todos, juntos, dão-te depois camadas sobre as coisas. Mas também ajuda... Estás a ir ótima. Mas também ajuda, no caso, por exemplo, voltando ao João Canijo, de tu teres muito screen time, não é? Tu tens muito tempo em que estás a falar, estás a... Sorry? Tempo de ecrã. Ou seja, sim. Quanto mais importante a personagem que estás a fazer, mais tu consegues dar essas ambiguidades. Pronto, mas é assim, quando tu tens tempo de aprofundar e quando tens espaço para criar personagens mais complexas e quando tens um contexto, que é o filme, no caso, em que tens essa possibilidade, não é? E depois isto depende muito de com quem trabalhas, do tempo que tens para trabalhar, porque nós sabemos que cada vez mais, hoje em dia, e desde há já bastantes anos para cá, enfim, não lhe chamemos arte, porque a gente nunca sabe se faz arte, mas a cultura não tem espaço, tempo, que é a coisa mais importante na cultura. É fundamental ter tempo para maturar coisas, para que quando entregamos o material às pessoas, as pessoas vejam uma coisa com peso, com profundidade, com espaço de pensamentos. Complexa, sim, complexidade, obviamente. E, infelizmente, isso já não é possível. Porquê? Porque está tudo ligado ao dinheiro e o dinheiro está ligado ao tempo e nós não temos tempo para aprofundar o que quer que seja. Eu lembro-me que já existia esse problema. Na Cornucópia eu trabalhei há alguns anos na Cornucópia, que é um teatro que já não existe, e que foi fundamental em termos culturais neste país, enfim, de elite, whatever, mas ainda... whatever. Ele está-me a pegar isto. Isto pega-se. Estamos numa talk, não é? Mas pronto. E, portanto, esqueci-me do que estava a dizer. Cornucópia? Cornucópia. E eu tenho este problema derivado da idade, já se me vai tudo. Ias falar do Sintra? Pronto, não ia falar do Sintra, ia dizer que já nessa altura era muito complicado, porque faziam-se, às vezes eu, mas outras vezes sem mim, muitas vezes sem mim, faziam espetáculos que eram muito densos e estavam cingidos, só temos 2 meses de ensaio, e às vezes isso não chega. Para encontrar coisas diferentes e especiais e particulares e complexas e mais interessantes, o tempo é fundamental. E não havia esse tempo. E cada vez há menos essa possibilidade. Portanto, também as pessoas hoje em dia... não vou dizer isto. Por favor. Só se percebes, Joanes. Não, está bem. Desculpem. Isto já é da idade. E de viver em Sintra. Já tenho umidade aqui. Então... é verdade, não sei se vocês já repararam, eu por acaso no outro dia falei nisso e depois pensei, hoje em dia, ao contrário de quando eu fazia muito teatro e era mais nova, ainda faço algum teatro, mas pronto, quando eu fazia mais teatro, as salas estavam, a maior parte das vezes, vazias, havia muito pouco público, quando eu tinha 20, 30 anos, 40 ainda, as pessoas não estavam habituadas a ir ao teatro, não havia essa cultura e as pessoas iam muito pouco ao teatro. Hoje em dia, as salas estão todas completamente cheias. Ai, que bom, não é?
Só que não. É bom que as pessoas vão todas ao teatro, mas o nível dos espetáculos baixou severamente. Severamente. As pessoas vão ao teatro ou vão ao cinema e vão ver coisas que não as desafiam intelectualmente, que não lhes provocam... A massa crítica está toda mortinha. Portanto, há a parte boa, que as pessoas vão imenso, é verdade, e mais, e as pessoas não têm qualquer capacidade crítica. Parece que eu estou aqui a dizer mal das pessoas. Não. Parece. Parece, não parece? Mas não. As pessoas vão ver os espetáculos e, às vezes, os espetáculos são realmente muito pobres, muito desinteressantes, e, no fim, as pessoas estão a dizer, bravo, genial! E eu fico assim, desculpem lá, eu estava-vos a dizer isto é uma... Eu estou preocupada com isto. Eu acho que hoje em dia há uma questão de etiqueta que as pessoas sentem que não se pôr de pé no fim é mal educado para os artistas. Eu tenho pensado nisso também. Pois, realmente os artistas estiveram ali a esforçar-se. Eu acho que as pessoas querem ser simpáticas. Eu faço um concerto terrível e as pessoas estão de pé. Eu só me quero enfiar num buraco e as pessoas estão de pé. Eu acho que é por simpatia. Vamos deixar isto aqui. Compreendo. É isso, agradecemos. Mas, estão a aplaudir o esforço. Vocês não se deixam levar por isso. Não. Ricardo. Não há aplausos. Não, antigamente pateava-se no Teatro Nacional, quando as pessoas não gostavam dos espetáculos. E isso não queria dizer que não gostavam dos artistas, porque um espetáculo envolve muitas pessoas e muitas vontades e muitas direções. E as pessoas, no fim, pateavam, porque as pessoas têm o direito de não gostar. Claro. Ricardo, isto está vamos pegar numa coisa que a Rita disse. Sim. Podes falar só com o Ricardo. Vamos falar um bocadinho com o Ricardo, vou pôr o Ricardo a falar. Estávamos a falar disto da Rita projetar a ambiguidade para o lado do espectador e, portanto, permitir personagens abertos e complexos. No caso do Ricardo, eu pergunto se é um bocadinho o contrário, ou seja, o Ricardo aborda temas que são factuais, é uma análise que se quer verdadeira, que se quer objetiva, não se quer aqui interpretação ou subjetividade. Mas o Ricardo é um narrador. Portanto, quando o Ricardo escreve sobre Angola, está a escrever enquanto homem português, branco, nascido provavelmente depois do 25 de Abril. Portanto, isso já é o lugar onde tem os seus pés. Isso já é uma perspectiva de narrador. E eu pergunto-lhe se tenta diluir isso e produzir uma coisa absolutamente fria e factual, ou se, pelo contrário, a academia já permite uma abordagem que este é o texto do Ricardo sobre este tema. Martim, é uma ótima pergunta. Obrigado. Eu penso que... E uma pergunta também sensível. Eu penso que a identidade dos investigadores é uma dimensão importante do trabalho académico, não há dúvida nenhuma, e que eu levo muito a sério e sobre o qual penso. No caso específico do livro de Angola, que já foi publicado há cerca de 10 anos, foi um livro em que nem a minha identidade enquanto português não foi relevante, nem a nível da escrita do livro, nem sequer da recepção do livro. O Ricardo escreveu em inglês ou em português? Escrevi o livro em inglês. Portanto, primeiro saiu no mercado anglo-saxónico. Foi traduzido pela Tinta da China em português, uma ótima tradutora, mas não fui eu que traduzi o livro. E, de algum modo, mesmo as pessoas que... O livro foi bem recebido, mas mesmo as pessoas que não gostaram do livro não apontaram a minha Portugalidade como uma dimensão crítica. Aliás, quando o livro saiu, o Jornal de Angola publicou um editorial bastante crítico da minha pessoa, que eles não tinham lido o livro, tinham lido uma crítica que tinha saído no Financial Times sobre o livro, mas o que é interessante é que a pessoa que escreveu o editorial contra o meu livro é também um jornalista branco português que foi contratado na altura, estava lá a trabalhar, que as coisas aqui não estavam a correr bem naqueles anos a seguir à crise financeira. Mas na recepção do livro, essa dimensão não foi muito importante, talvez porque eu estou há 30 anos em Inglaterra, talvez porque eu fiz um esforço muito grande, não tenho família com origens angolanas, não tenho relação nenhuma com Angola. Angola é um país que eu adoro, mas com relação ao qual eu sou estrangeiro, sou uma pessoa que estuda Angola, como estudo muitos outros países. Nos últimos 10 anos, o meu trabalho tem focado principalmente no papel dos paraísos fiscais no contexto africano. Eu hoje em dia passo mais tempo em Singapura, ou no Dubai, ou em Zurique, ou nas Bahamas, do que passo propriamente em contextos puramente africanos. Claro. Ou seja, essa dimensão do autor enquanto expatriado, por um lado, e por outro lado também o último comentário aqui é o caráter transnacional daquilo que eu escrevo. Mesmo no livro de Angola, que é supostamente um livro sobre Angola, a história começa em Angola e acaba em Lisboa, não é? Acaba
em Miami Beach, acaba no Dubai, acaba nas Ilhas Maurícias, com, digamos, a rede global de interesses angolanos, como ela é hoje em dia, já era há 10 anos. E, por conseguinte, essa dimensão puramente angolana e de uma cultura puramente africana sobre a qual um autor branco e português se expressava, não foi uma dimensão muito relevante da forma como as pessoas leram o livro. Claro, e já que tem este lado autoral, não é? O Ricardo assina com o nome próprio, portanto, viaja pelo mundo a apresentar este livro. Eu pergunto, uma vez que o Ricardo está a jogar um jogo com algum grau de perigo, não é? Porque está a incomodar elites que muitas vezes não têm escrúpulos e, portanto, poderiam acontecer coisas graves. Basta pensar num Saviano, por exemplo, no caso em Itália, vive com escolta policial até hoje. Pergunto como é que tem sido possível, apesar dessa análise tão clara, o Ricardo continua a ir a Angola todos os anos, portanto, como outsider pode fazer a análise, pode voltar lá em segurança. Eu acho até que esse editorial deve ter sido lido como um elogio, por si, não é? No tempo em que Teve foi. a sua piada. Martim, eu acho que a comparação com o Saviano é lisonjeira, mas o trabalho num académico é muito diferente do trabalho num jornalista de investigação. Eu já trabalhei, por exemplo, com o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, por exemplo, no domínio das Luanda Leaks. Esse trabalho é verdadeiramente ou potencialmente perigoso. O meu trabalho não é verdadeiramente. Eu hoje em dia, neste livro que estou agora a terminar, sobre os offshores e o continente africano, as pessoas falam comigo, porque as pessoas, quando estão a falar com um académico, não acham que aquilo vai sair na capa do New York Times para a semana. Eu anonimizo o que me dizem, não escrevo sobre empresas específicas e sobre indivíduos específicos. Eu tento compreender, como o Martim notou no início da nossa conversa, os sistemas de poder e não as dimensões personalizadas do poder. Isso não faz medo a ninguém, às vezes irrita as pessoas, mas eu nunca tive grandes dificuldades, como o Roberto Saviano teve e tantos outros jornalistas, incluindo muitos jornalistas africanos extremamente corajosos. São eles é que tomam os riscos. Isso não caracteriza verdadeiramente o meu trabalho, e ainda bem. Ainda bem que assim é. E voltando a ti, Rita, já vimos um bocadinho de quanto do Ricardo está no trabalho dele e eu gostava de te perguntar quanto da Rita, e as pessoas estão agora a ver aqui um lado da Rita que é mesmo a Rita Blanco, portanto não estão a ver uma série, não estão a ver uma peça, quanto de ti é que há nos personagens? Tu procuras uma empatia, alguma coisa que vibre com as tuas cordas ou, pelo contrário, dá-te mais prazer estar nos píncaros daquilo que tu és, fazer uma pessoa que é a antítese de quem tu és? Bom, vou explicar como é que eu trabalho, porque eu acho que é impossível, para mim, eu falo sempre enquanto Rita, também não consigo falar pelos outros, mas é impossível eu fazer uma personagem que não seja eu. Isto é, imagina, se eu for fazer... vou reportar uma coisa que já fiz. Por exemplo, um filme do João Canijo, agora estamos no João Canijo, em que eu sou uma mãe no mal viver. Ou preferem uma coisa que toda a gente mais tenha visto? Por exemplo, a Gaiola Dourada. Pronto. Eu não sou imigrante. Nunca fui. Não calhou. E, portanto, vou falar de uma coisa sobre a qual eu não sei. Portanto, claro que vou ter que trabalhar sobre isso. Mas o que é que faz com que aquela mulher, que se chama Maria, seja eu? Eu não posso pegar em mim e fazer um papel e achar que não sou eu que estou lá dentro. E o meu método sempre foi, imaginando que eu, Rita, tinha nascido nestas condições, isto é, tinha nascido em Portugal, numa aldeia, onde não havia condições, mas sempre eu a imaginar como é que eu, nestas condições, seria. E, portanto, nunca deixo de ser eu. Sou sempre eu. Sou sempre eu em determinadas condições. E porquê dizer, está bem, então porquê que és tu? Porque é o meu pensamento, são as minhas escolhas, sempre, e é ainda tudo o que eu li e que aprendi sobre isso. Portanto, sou sempre eu. Nunca deixarei de ser eu. Não há a menor hipótese de eu fazer um papel que eu considero verdadeiro, se não for, portanto, é feito por mim, tem de ser eu.
espera aí, como é que eu seria se a minha mãe me tivesse abandonado? Pronto, faz conta, é um papel. E como é que eu reagiria? Eu não vou buscar as reações de outras pessoas, vou buscar as minhas escolhas e as minhas reações se eu estivesse naquela situação. Sou eu. Todas as personagens que eu faço, sou eu. Claro, e Naquela situação. Claro, e quando tu imprimes esse grau de verdade, não é? Por isso é que é verdadeiro. Quer dizer, não quer dizer que seja, mas por isso é que para mim é verdadeiro. Eu jamais poderei fazer um papel em que eu não saiba exatamente como é que aquela personagem reage perante o que quer que seja. Eu tenho que estar absolutamente certa, a não ser que, até pode ser a minha personagem ter imensas dúvidas sobre como comportar-se numa coisa, mas eu sei que essa é a minha personagem e nunca ninguém me apanhará fora dessa possibilidade. Eu só faço uma personagem no momento em que sei exatamente, porque sou eu. Sim, não estás a enganar ninguém. Não estou a enganar ninguém. E quando Olha, tu comigo não podias escrever livros. Estava completamente... Mas oh Rita, quando tu imprimes esse grau de Mas de deixa-me verdade... dizer-te que a tua pergunta foi impecável. Muito obrigado também, agradeço, tal como agradeci ao Ricardo. Mas eu gostava de saber, se tu vais a esse grau de verdade e de compromisso com uma personagem, se alguma vez te deparaste com os teus próprios limites éticos, ou seja, aqui eu já não vou, não estou confortável, ou isto vai contra aquilo que eu defendo, que eu penso. Sim, de uma determinada forma. Isto é, a minha personagem, se for criminosa e se for, imagina, racista, coisas que eu não aprecio de maneira nenhuma, a minha personagem é, e eu tenho de perceber como é que em determinadas condições eu seria assim. Claro, falaria sempre. Mas, por exemplo, há situações, eu não como animais, por exemplo. Animais, quer dizer, todos, olha, todos. Eu não como animais. E, portanto, quando me vêm apresentar, porque são coisas menores, de facto, que são, se vêm apresentar-me comida, eu não faço. Eu digo, pronto, tenho que arranjar uma maneira de substituir, porque eu não vou fazer nada disso. Por exemplo, hoje em dia, trabalhar com animais, não é? Por exemplo, cavalos. Eu há pouco tempo fui posta numa situação que não estava escrita no guião, eu não sabia e, de repente, fui confrontada com uma situação muito chata em que aquilo era com cavalos a puxarem uma carroça e eu disse, pá, desculpem lá, mas eu não vou fazer isto. Fizeram-me ali todo um choradinho, um drama, depois os cavalos já lá estavam, já não sei o quê, e eu acabei por fazer. Mas, pronto, aprendi que, agora nos meus contratos, está também escrito que não trabalho com animais. Não, no sentido... Pode ser lido nas entrelinhas, não é? Mas é no sentido da exploração animal. Não quero. Estou no meu direito. E pronto. E isso é uma questão ética, obviamente, e que eu passarei a ser cada vez mais intransigente. Tento ser sempre intransigente. Claro. Tive problemas já com isso, por exemplo, na alimentação. Pois, aquelas cenas faustosas das novelas do Pequeno Sim, Almoço, que não têm é 4 só... tipos de fiambre, Exato, não é? Por exemplo. exato. Mas eu não sei porque estou sempre a fazer de pobre. E então, os pobres é mais uma carcaça e depois eles dizem, queres manteiga? Eu, não ponhas manteiga, obrigada. Põe-me um bocado de azeite e não sei o quê, está tudo bem. Eu aos ricos, felizmente, não tenho que ir a esses pequenos almoços, que ainda por cima depois são péssimos e fazem muito mal. Claro. Portanto, não há, normalmente, mas já me aconteceu várias vezes e eu ter tido problemas de zangas mesmo, discussões pesadas, porque, olha, num filme do Canis, no Mal Viver, havia uma cena que era fundamental eu estar a comer vorazmente. E eu, as pessoas todas, bem, ainda por cima nós estávamos em confinamento num hotel, não havia ninguém, mesmo as formigas sabiam, toda a gente sabia que eu não comia animais. E, portanto, e a pessoa que cozinhava sabia isso, e a cenógrafa, então nem se fala. E depois, a cena, estava lá escrito que era ela come, era a única que comia imenso, desculpem este som, é dos brincos a baterem aqui. E eu, a cena era longuíssima, importantíssima, era das cenas mais importantes do filme. E quando vamos filmar, eu disse, está tudo bem, não há problema, ainda tive cuidado, está tudo bem. E depois lá vem uma porcaria do empadão e eu vou para tirar e era salmão. E
E eu, ainda por cima, salmão está cheio de bichos, credo. E eu disse, o que é que se passa? O que é que se passa? Pronto, o que é que aconteceu? Foi um drama, porque eu só pude comer alface vorazmente, que é um bocado ridículo, não é? Eu estava a comer alface como se não houvesse amanhã. Um bocado estúpido. E fiquei a odiar a cenógrafa. Pois. Também, empadão de salmão é sempre uma má ideia também. Péssima ideia, um horror. Ricardo, voltando aqui à construção da realidade, ou da percepção da realidade, eu gostava de lhe pedir um comentário, uma frase que está num livro escrito por Mikhail Bulgakov, o Mestre e Margarida, que é um livro acabado de escrever em 1940 na União Soviética, portanto, num contexto em que a realidade oficial foi altamente fabricada. E nesse livro, que é muito satírico, ele diz que não há nada mais obstinado, mais teimoso do que um facto. E eu pergunto se, para já, concorda com isso e se continua a ser verdade num contexto em que vivemos na era dos factos alternativos e em imagens fabricadas. Portanto, um facto continua a ser obstinado? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E o Bulgakov, na altura, escreveu para a prateleira ou para a gaveta, não é? Mas, finalmente, o livro saiu, já pensou depois dele falecer, e é um clássico. Ou seja, mesmo num contexto stalinista de pós-factos, os factos triunfaram. Agora, não há dúvida nenhuma que nós, hoje em dia, estamos a sofrer um assalto à verdade e aos factos que não é sem precedentes, mas é bastante agudo. E eu digo que não é sem precedentes porque é importante não estabelecer uma idade de ouro em que os factos eram respeitados, as elites e os peritos e as instituições eram acreditadas. Essa idade de ouro, penso que nunca existiu. As teorias da conspiração sempre estiveram lá e a imprensa de má qualidade mentirosa sempre existiu, mas não há dúvida nenhuma que, pelo menos nos países ocidentais, depois de 1945, na maior parte dos países ocidentais, e depois dos anos 70, no caso português, houve uma época em que a verdade era menos contestada. Essa época em que havia uma espécie de monopólio de elites e de publicações e de peritos sobre a verdade não é inteiramente sem os seus próprios problemas. Criou, talvez, um certo viés, um certo groupthink. Por exemplo, há 10 anos ou há 15 anos atrás, quem nas elites norte-americanas sabia que isto que aconteceu nos últimos 10 anos ia acontecer. Ou, por exemplo, o crescimento da extrema-direita na Europa Ocidental, se calhar pessoas que tinham um pensamento menos convencional estavam mais equipadas para terem uma imaginação política daquilo que é possível nas nossas sociedades, que a maior parte entre nós não tinham. Achávamos que tínhamos chegado ao fim da história, que a democracia liberal, que este regime de que a verdade triunfa, que os factos triunfam, nunca mais ia ser contestado. Nós não tínhamos razão. Por conseguinte, eu às vezes até acho que uma certa contestação e pluralismo e fragmentação não é inteiramente negativa, mas na verdade é principalmente negativa. Nós estamos num regime que não é inteiramente pós-verdade, mas, como eu já disse, a verdade está a ser contestada. As pessoas ainda acreditam na verdade. Eu acho que em áreas, especialmente em áreas pessoais, que têm que ver com as finanças pessoais, com a saúde pessoal e das famílias e com a segurança, as pessoas querem a verdade, não querem a mentira. Mas esse domínio da verdade hoje em dia é intensamente contestado. E para nós é uma luta que temos que encetar. Claro. Não há alternativa. E olhando para estes regimes que promovem verdades feitas à medida, não é? Como a União Soviética, ou voltando, por exemplo, à Rússia do Putin, sim, nós agora sabemos que há ali muitas tomadas de decisão que estão erradas e que são baseadas em informação incorreta. Sim. Portanto, a própria corte do Putin não tem a coragem de lhe dizer a verdade e, portanto, esta falta de compromisso com a verdade é interna também, não é? Os Estados autoritários têm uma relação muito ambígua com a verdade. Por um lado, querem suprimi-la. Por outro lado, se não têm acesso a narrativas relativamente objetivas, por exemplo, dados económicos... O Banco Central da Rússia, por exemplo, acaba de lançar dados fictícios, não é? Para o seu déficit. Exatamente. E já estamos no domínio em que não é que eles tenham os dados reais e estejam a lançar dados fictícios. Dentro da própria instituição há um grande imperativo de produzir dados fictícios para não zangar
o poder político. Claro. Isto cria contradições muito sérias. O caso da China é um caso interessante, em que ao mesmo tempo que há uma produção de uma verdade oficial, há um interesse muito grande por parte do Partido Comunista na verdade real, para poder exercer sobre essa verdade real o seu poder. Mas os Estados que estão, eu penso, num período de liquescência, num período de verdadeira decadência, como a Rússia de Putin, esse imperativo de ter acesso a alguma verdade, nem que seja do ponto de vista instrumental, está a desaparecer. Isso, para mim, é o princípio do fim. Pois, porque são tomadas decisões irreais sobre dados irreais, não é? Portanto, números inexistentes, produção inexistente, capacidades inexistentes, visões militares que já não existem, tal e qual. etc, etc. Tal e qual. Mudando aqui um bocadinho... não me fales disto. Não, mas é uma... Continuamos a falar, no fundo, daquilo que está por trás do que vemos. E eu penso, hoje em dia, há fenómenos que se calhar sempre existiram, por exemplo, de engalanar muito jovens atores. Agora estamos a assistir isso com o Timothée Chalamet, por exemplo, que é um... Já foi. Muito, pronto, mas que é um muito jovem ator que muitas pessoas querem já ver coroado com o Oscar. E eu pergunto-te se um ator tão jovem pode, de facto, ser muito bom, embora não tenha vivido ainda muitas coisas fundamentais da vida, nunca foi pai, nunca passou por um divórcio ou um casamento, portanto, faltam-lhe coisas que os personagens vão pedir e, portanto, é uma evidência que quanto mais vida, mais experiência, mais o ator está completo ou não necessariamente? Basta talento? É mais coisas que isso. Ou seja, quando és jovem, tens uma coisa que depois, quando és mais velho, naturalmente, em princípio, perdes, que é a frescura. Tens às vezes até um tipo de espontaneidade e de dificuldade de chegar aos próprios papéis que tem muita graça e que também é muito chamativa e que faz parte, até porque é preciso fazer papéis de jovens. E já o Shakespeare, tu vês como, por exemplo, há muitas personagens muito jovens e que têm que ser feitas e que podem ser feitas por jovens, e há jovens muito talentosos e que conseguem até... Eu acredito que é pelos livros, porque eu só sou atriz por causa dos livros. Os livros dão-te uma vivência sobre imensas personagens, das mais variadas formas, pais, mortos, assassinos, tudo isso, tu podes ir buscar aos livros. Eventualmente não chega, mas eu pessoalmente costumo dizer, estou a começar a tornar-me atriz. Porque também tem a ver com a coisa da idade. Mas... ser ator é muitas coisas e pode ser ator em muitas idades, de formas diferentes. Não vamos agora deitar abaixo os jovens, porque eles fazem coisas muito interessantes. Ainda agora eu fui ver um espetáculo em que havia muitos jovens em cena e estava mesmo, apesar de não ter gostado nada do espetáculo e tudo isso, achar a encenação muito pobre e tudo isso, achei que os jovens eram extraordinários, têm ali uma vitalidade, uma pessoa até pensa, ai meu Deus, eu morta já, mas ainda assim, e isso é importantíssimo também para o público, para as pessoas, para as personagens, existir essa juventude, essa vitalidade, tudo faz parte e, portanto, há muitas maneiras e muitas personagens, há tantas personagens. Claro que um ator que leia, isto é um bocado limitado, eu estou a limitar, mas é porque comigo foi tão fundamental que um ator que leia muito tem acesso a muito mais vidas. Ou seja, é como se tivesse vivido várias vidas que eventualmente não viveu. E isso é extraordinário. Eu acho que a leitura, os escritores são... Basta ver uma coisa extraordinária. Como é que é possível? O Fernando Pessoa não teve vida, mas viveu. Pois, com certeza, todos eles. Há milhões. E foste dizer um homem, eu agora estou enraivada porque antigamente só podíamos dizer bem dos homens, porque só os homens é que publicavam. Eu sei que estou a limitar isto um bocadinho, porque eu li muitos homens e continuo a ler e são extraordinários. Mas ainda assim, há muitas mulheres às quais não tivemos acesso e hoje em dia temos mais acesso e é inacreditável que as mulheres já sabem, são mulheres que os homens, corrigir, não é? uma Emily Dickinson. Já se sabe. O Ricardo queria fazer até um comentário. Acordou este senhor, com uma cara que até acordou. Não só, ia concordar com a Rita no que diz respeito à literatura, não é algo que os cientistas sociais digam com frequência, mas existem bons romances com conteúdo político que valem 1000 monografias
das ciências sociais. Eu Estão a aprendi ver? talvez mais com o Thomas Mann ou com o Vargas Llosa ou com vários autores que escrevem, o Joseph Conrad, sobre as realidades, especialmente do colonialismo, que muita monografia aborrecida e escolástica não captura. Claro, claro. Também aprendi muito. Claro. É verdade, eu tudo o que sei, que é pouquíssimo, vou buscar aos livros e é impressionante. São eles que me dão um leque para poder ser atriz. Claro. Então vamos repescar aqui o livro. E é a última pergunta sobre o livro de Angola. Para quem não sabe, é um livro de 2015, Angola Magnífica e Miserável. E eu pego neste título que tem a contradição, portanto, Magnífica e Miserável, na relação de antítese que uma palavra tem com a outra, que é um bocadinho o mundo em que nós vivemos. Nós vivemos num mundo muito polarizado. E eu pergunto ao Ricardo se isso também deformou ou reformou a nossa perspectiva da realidade. Ou seja, nós hoje vemos as coisas que o Trump diz e faz com a inteligência artificial que consideraríamos impensáveis ou abomináveis há 20 anos, mas hoje em dia aceitamos-las como normais. E, portanto, nós aceitamos a distopia... Aceitas tu. enfim, é o que é. Portanto, Pois, é o que é. nós tornámos-nos mais insensíveis a estas polarizações? Ou o que é que se está a passar connosco? Mais uma vez, Martim, sem dourar a nossa visão do passado de há 2 ou 3 décadas atrás, não há dúvida nenhuma que nos últimos 10 ou 15 anos houve um processo de polarização e até de tribalização da política. E eu aí enfatizaria, não em detrimento das explicações de cima, as inovações tecnológicas, o modo como as elites políticas também aprofundaram essa fragmentação e essa polarização, mas eu acho que há aqui uma dimensão que é demand-driven, não é? Que vem de baixo. Os nossos públicos querem entretenimento e querem polarização política como entretenimento. E se calhar não dizemos isso com a frequência que merece ser dito. A opinião, que é, como é que diz, as sondagens que são feitas em termos, por exemplo, do modo como as pessoas consomem os mídia, as pessoas querem mídia que, de algum modo, refletem a sua munividência e os seus preconceitos ideológicos. Não é? Ou seja, há um processo que está a acontecer não apenas nos opinion makers, nas elites, na produção de conhecimento académico, está a acontecer na sociedade. E está a acontecer em sociedades completamente diferentes, em sociedades pobres e em transição, como a Índia, como a Turquia, como as Filipinas, mas também está a acontecer em sociedades extremamente prósperas. A Noruega ou o Canadá não têm as dificuldades económicas que alguns países do sul da Europa ou do leste da Europa têm. Mas o processo, se quiser, de radicalização das opiniões públicas e a procura de pão e circo cada vez mais polarizado não caracteriza a totalidade da nossa esfera pública, mas é algo que está muito mais presente do que estava há uma geração atrás. Claro. Como é que isso se resolve e como é que se reeduca os públicos? Reeducar os públicos soa muito a Revolução Cultural Chinesa, possivelmente contraproducente. Mas eu vejo, por exemplo, no caso da Inglaterra, há um grande esforço de trazer aos liceus a literacia mediática, para que os jovens, os adolescentes, comecem a aprender a ler a informação e a distinguir o facto da desinformação e, de algum modo, estabelecer uma percepção mais real e mais factual daquilo que se passa no mundo. É uma tarefa titânica, mas é uma tarefa que, claro, mais uma vez, não pode ser evitada. E o Ricardo não acha que pode ser também um fruto que há de cair devido ao seu próprio peso, ou seja, toda esta estupidez de vermos as imagens de Trump vestido de Jesus Cristo, não é? Que afinal é um médico da Cruz Vermelha, e, portanto, toda esta patetice, quando vemos, por exemplo, um presidente do Canadá que tem um doutoramento, a forma como ele fala, como ele se expressa, como ele traduz serenidade e confiança, e ele acaba há 2 dias de dizer que a nova ordem do mundo vai ser relançada a partir da Europa, a partir de políticas do bom senso, da verdade. Não acha que o simples contacto, a simples lembrança de que um político também pode ser isto, vai ser suficiente para reeducar, como dizia a opinião pública? Eu não sei se será o suficiente, mas eu fico contente e até aliviado que esse fight back esteja a começar, que os liberais, e quando eu digo liberais, são as pessoas que acreditam na democracia, no Estado de Direito e na liberdade de imprensa. São pessoas de centro-esquerda, de centro-direita, são as pessoas que não querem destruir o sistema.
os liberais estão a começar a não estar apenas à defensiva, mas a criar discursos públicos e formas de remobilização da opinião pública. Eu continuo a achar que a maior parte das pessoas, no início da nossa conversa, a maior parte das pessoas querem a verdade, ou pelo menos querem acesso a informação científica credível, a infraestrutura que funciona, a sistemas de informação que não apresentam pura e simplesmente mentiras propagandísticas, como no caso da Rússia. Mas alguém tem que o fazer, alguém tem que fazer esse processo de mobilização. Eu acho que durante muito tempo nós tivemos, quiçá no caso português ainda estamos um bocadinho apardalados com o dinamismo que vem do outro lado, do lado pós-verdade. O Mark Carney, que o Martim mencionou, eu penso que é a pessoa que neste momento está a articular, nomeadamente no contexto da política internacional e de uma União Europeia e Canadiana de Estados liberais pós-Trump, pós-hegemonia americana, ele está a fazê-lo de uma forma muito coerente e até carismática. A única coisa que posso dizer é boa sorte. Sim, até já se fala no pós-NATO que será o calm, não é? Portanto, a calma que o mundo precisa. O Ricardo falou em reeducar públicos e eu gostava de te perguntar, Rita, tu normalmente não estás do lado do público, mas também és público, acabas de mencionar que foste ver um espetáculo recentemente. Tu achas que o público também precisa de ser reeducado? O público está mais estúpido ou mais limitado? Não é o público, é a sociedade, não é? É assim, eu acho que ainda temos que questionar muito mais coisas. Vocês falam da civilização da Europa, eu acho que temos que questionar isso também. Obviamente, falhamos. E se calhar temos que olhar para o lado e perceber... isto é porque eu tenho lido algumas coisas que me levam para sítios completamente diferentes e vocês dizem, o quê? Vais ler um livro de um pensador indígena? Sim. E de facto, de repente, nós achamos que a civilização europeia, que a civilização era a coisa mais melhor que nós tínhamos. Já percebemos que não é? Ou seremos assim tão estúpidos que ainda não percebemos que isto também já não funciona. Portanto, eventualmente, se calhar temos que ir olhar para outros sítios, temos que repensar uma série de coisas e acho, francamente, que o que se pode fazer em termos aqui práticos é... Eu não percebo nada disto, não é? Eu estou aqui a falar porque me mandaram vir, senão. Mas acho que o que é fundamental é a educação. E a educação tem que começar desde pequenino, nas escolas, como é que se chama aquela parte que ainda não é... As creches? Não, creches não. Nos jardins infantis, na primária. Nas primárias, que é fundamental, porque todo o estudo que nós temos hoje em dia, desculpem, é obsoleto. Nós aprendemos coisas que não servem rigorosamente para nada. Não estou a desfazer de maneira nenhuma, mas de facto, há uma série de coisas que são fundamentais para as crianças poderem ter um outro olhar sobre as coisas que não acontece. E enquanto nós continuarmos neste sistema, estamos a manter ad eterno esta impossibilidade de se repensar e das crianças terem um papel, mais tarde, importante na sociedade, diferente do que... Nós já não podemos fazer nada, já estamos mortos. Mas as crianças ainda podem mudar isto. E, de facto, nós não podemos continuar a ter um ensino obsoleto. E aqui é em quase todos os sítios. E já há modelos, enfim, que têm outra maneira de olhar para as coisas. Se calhar temos que ir à procura de outra maneira, das pessoas repensarem a maneira como olham para o mundo, para as necessidades, como utilizamos as coisas. Nós destruímos o sistema. Quando vocês falam de um sistema que funciona, eu pergunto, onde é que ele está? Porque eu não estou nada a ver isso. Eu não falei de sistema que funciona. Pois, eu não discordo com aquilo que a Rita está a dizer. Discorda? Não. Olha... Pronto, vamos ver. Então... Não digo em voz alta aos meus alunos. Claro. Estudou em Oxford. Sim. É verdade. Não brinquem. É verdade, não há coincidências. Mas acho que é mesmo importante ir aí. Não, claro que a gente não vai voltar aos antípodas, não vamos voltar a estar numa caverna, não é isso, mas temos de facto que olhar de outra maneira para o ensino. O ensino é a única coisa que nos pode ainda salvar. Então... Vamos rematar aqui com... Até parece que eu percebo alguma coisa disto. Nada. Ex-aluno de Cambridge, agora professor de Oxford, assim é que é. Setor Oxbridge.
Na verdade, o Ricardo é professor e investiga, e é a última pergunta, depois vamos abrir ao público. Eu pergunto se todo o seu trabalho tem uma intenção formativa, ou seja, ele será lido pelos seus pares, pelos seus alunos, mas pode também ser lido por decisores, não é? Pode ir parar a um grupo de pensamento do governo daqui ou dali. Tem essa intenção? Tenho, e tenho conseguido passar esse conhecimento a públicos diversos. Eu acho que o ponto de partida é que o jargão académico às vezes não ajuda nada e até torna o consumo de conhecimento impenetrável para públicos que de outro modo estariam interessados. Eu não estou aqui a fazer a apologia da simplificação e da disseminação divulgadora, que às vezes pressupõe alguma simplificação excessiva. Mas eu penso que há um público educado, culto e instruído, que se interessa pelo mundo e que, se a pessoa falar de uma forma acessível, que não é didática, mas que é acessível, eu acho que há realidades que podem ser apresentadas e que podem ter um efeito na esfera pública e em pessoas que se interessam. Eu diria que o meu trabalho, só para acabar, há duas dinâmicas muito diferentes. Existem partes do meu trabalho que eu fui fazendo ao longo dos últimos quase 30 anos, que são os elementos do meu trabalho sobre os quais existem grandes clichês e estereótipos, por exemplo, mesmo entre pessoas educadas no mundo ocidental, de como é que é a África, como é que é a política africana, como é que funciona, por exemplo, o setor mineiro, o setor dos petróleos, etc, etc. E neste projeto que eu estou agora a acabar sobre os paraísos fiscais e a África, estou quase um passo ainda mais longe. Já não são realidades sobre as quais existem estereótipos, mas são realidades em relação às quais existem uma vasta ignorância. Por exemplo, o facto de 40% da riqueza africana não estar em África, mas estar em imobiliário no Ocidente e cada vez mais na Ásia, não é frequentemente conhecido por parte, mesmo, volto a dizer, de públicos educados. O facto de muitas das realidades, como mencionou anteriormente, da corrupção, não serem realidades nem angolanas, nem africanas, nem do sul global, serem realidades de Londres, ou de Zurique, ou de Hong Kong, ou de Nova Iorque, ou de Miami. Isto ainda é algo, há quase uma fronteira do conhecimento em que divulgar esses factos, e não de uma forma panfletária, da ativista, mas pura e simplesmente conhecimento e argumentação analítica, é um desafio. E, nomeadamente, quando se trata do setor financeiro, são realidades tecnicamente complexas, em que apresentar estas realidades a uma audiência mesmo culta e instruída é difícil. Este é o desafio que eu tenho atualmente. Muito bem, vamos então abrir ao público. Pode ser que venham aí perguntas diretamente do setor financeiro, quem sabe. É só pôr uma mão no ar e dizerem para quem é a pergunta. É horrível. Está ali uma mão no ar já. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado a todos. Gostei muito, antes de mais. O meu pensamento está muito alinhado com o que a Rita disse. Eu sou pai e acredito que depende muito de nós todos fazermos a diferença, sobretudo junto das crianças. Estou totalmente de acordo. Acho que o sistema de ensino, como ele é hoje, está obsoleto. A minha filha tem 14 anos, está no 10º ano, dá coisas em matemática altamente complexas que provavelmente nunca vai utilizar no dia-a-dia, mas faltam N competências, sobretudo como lidar com este mundo que está em constante mudança. O que nós observamos é que, de facto, o que é necessário é espírito crítico, ativo, ter um sistema de pensamento muito mais abstrato e consiga ligar pontos e, sobretudo, saber utilizar estas ferramentas que hoje em dia estão ao nosso dispor. E o que nós vemos é que o nosso sistema não os prepara nesse sentido. E como é que, deixo aqui um bocadinho à reflexão de todos, como é que conseguimos mudar as coisas, tendo em conta que o nosso sistema político é baseado nesta recorrência, ou seja, de 4 em 4 anos nós estamos a deitar tudo abaixo, a reconstruir, nada se constrói sobre bases sólidas, não há um pensamento estratégico de longo prazo. E é aí que eu acho que nós estamos em desvantagem face a outras economias que se calhar têm essa visão mais de longo prazo, conseguem definir um caminho e um objetivo mais longínquo. Nós não temos essa capacidade. Além disso, também olho para muitos de nós e vejo que nós estamos completamente a afastar-nos mais da política. A política acaba por ser, sem dúvida,
o único meio pelo qual nós vamos conseguir mudar as coisas, mas a verdade é que nós estamos a afastar. A maioria das pessoas provavelmente não é afiliada em nenhum partido político. Nós só acabamos por votar, digamos assim, naquelas escolhas que já nos desaparecem já em fim de linha. Nós não tivemos nenhuma intervenção para eleger aquelas pessoas até chegarem àquele estado, e nós próprios não desenvolvemos. Portanto, se nós acreditamos que as coisas podem ser diferentes, como é que nós deixamos as coisas acontecer um bocadinho à própria, quase por sua iniciativa, sem grande intervenção de nós todos? Eu acho que já é rico a intervenção. Obrigado. Alguém quer comentar algum aspecto deste? Eu não tenho soluções, mas... Quer pegar numa parte isto é mais da intervenção? Eu acho que aquilo que eu, cada vez mais que sou velhinha, não é? Tenho feito, eu antes era mais... Tu fizeste ali uma analogia com o ativista e o panfletário que eu achei um bocado estranho. Mas pronto. Na verdade, o que é que se pode fazer em vez de... Quando somos jovens queremos lutar imenso e participar em muita coisa, e se calhar... Quando já se é velhinho, no meu caso, começa-se a perceber que se conseguires ter um efeito no teu círculo próximo e teres algumas atitudes e conseguires influenciar de alguma forma a zona onde tu vives, ou os teus filhos, a tua família, se começares no teu núcleo, se começarmos por aí, eventualmente já estamos a fazer alguma diferença, porque é muito fácil nós dizermos: ai pá, isto está tudo tão mal, é pá, oh puto, está calado, toma lá o telemóvel. Isto estou a dar o exemplo mais básico, não é? Mas há muita coisa que nós podemos fazer no pequeno círculo que nos envolve. Eu não sei, deve haver outros, e há certamente, e temos sempre que ser ativos e críticos relativamente ao que se passa num país e conseguirmos ter alguma influência nisso. Mas realmente, quando nós conseguimos já aqui à nossa volta, já é uma coisa na engrenagem, então, não? Tu queres mais perto, diz lá. Diz lá. Era só para comentar o teu comentário, que é o seguinte: eu, como académico, a questão da corrupção internacional é tão sensível e é tão quente que é uma grande tentação a pessoa expressar-se, especialmente para tentar ser acessível a um grande público, de uma forma muito, muito cheia de fervor e cheia de digamos, de subjetividade ativista. Para mim é um exercício de tentar ser objetivo, explicar e ao mesmo tempo ficar frio e tentar não me apaixonar demasiado pela questão. Não estou aqui a falar de forma pejorativa do ativismo, que é importantíssimo, mas o meu papel como académico é tentar dizer a mesma coisa, mas de uma forma mais sóbria, mais restringida. Perdão. Alguém quererá fazer uma pergunta concisa para uma resposta concisa? Temos ali uma mão atrás. Concisa, porque já são 2 horas e nós gostamos de terminar de forma pontual. Não posso estar nos sítios. Boa tarde. Eu, por acaso, tinha 3 para fazer, mas assim só faço... 3? Faça só o melhor. Faça ao seu marido. Eu gostava muito de perguntar à Rita, até porque é uma coisa que eu já tinha muita curiosidade, quando fez o Fátima, que é aquele grupo incrível de mulheres, em que a Rita era uma das personagens mais forte e com mais fé no decorrer do filme. E toda aquela cena final que vocês têm no santuário e toda a vossa dinâmica do que foi aquela peregrinação, e quem já fez sabe que é muito assim. Não sei se a Rita é uma mulher de fé ou não, mas como já falou que se adaptou ao longo da vida para determinados papéis, gostava de saber também como é que isto tudo aconteceu e o que é que sentiu. Ora bem, eu tenho fé no amor, pronto, que já é uma fé, não é? Tenho muita fé no amor. Francamente, eu sou uma atriz do método para chegar onde certamente gostarias de ter chegado. Mas eu fiz várias peregrinações verdadeiras, fui com peregrinos verdadeiros, integrei peregrinações para conseguir poder falar sobre um assunto sobre o qual eu realmente não sabia, e foi assim que eu me preparei para poder
fazer e perceber de que é que estava a falar, dentro das minhas possibilidades, não é? E para conseguir entender o que é aquele esforço todo, aquela prova, aquilo é uma prova, uma provação mesmo, para conseguir entender isso tudo. Foi assim que eu trabalhei e depois de fazermos peregrinações verdadeiras e de pensarmos muito sobre o assunto, ainda fomos todas as atrizes fazer uma peregrinação nós próprias, nas condições em que fazem normalmente, sobretudo aquelas que vêm do norte, porque aquela é a peregrinação mais longa que existe, não é? E fizemos-la nós próprias nessas condições para podermos saber de que é que se estava a falar e podermos entender. E a minha personagem era de facto uma mulher de fé e muito, muito corajosa ou forte, ou não sei como é que é de qualificar, mas sim, foi assim que eu consegui perceber um bocadinho do que era e usámos muito texto do que encontramos. Eu usei muitas coisas das peregrinações onde estive, escrevi muita coisa. Aquilo não é nada inventado, quer dizer, é inventado, há coisas que são inventadas na hora, mas há um lado muito pagão também nas peregrinações e que ali acontece também e que não é de todo inventado. Pronto, Ótimo. É isto. Uma derradeira pergunta, quem quer? Então tinha 3 e agora não tem mais nenhuma. E agora Temos vão aqui. estes senhores que são do banco, temos de deixar. Convidaram? Pois. Não é nenhuma questão, é mesmo só uma nota final. Antes de mais, agradecer e dar uma nota relativamente aqui ao tema da educação. Nós, na próxima semana, dia 14 e 15, não é? Vamos anunciar ou partilhar publicamente um estudo que fizemos sobre que se chama Horizontes da Educação e que basicamente é uma projeção de vários cenários para 2050 do futuro da educação. Não em Portugal, mas é um estudo que é universal, porque é aplicável a todos os contextos, inclusive políticos, ideológicos, etc., porque há muita coisa a acontecer, tecnologia, novas metodologias, etc. E, portanto, convido-vos também a conhecer estes resultados deste estudo. Acho que devemos também divulgá-lo internamente, aqui no banco, porque acho que vai ter bastante impacto. Envolveu centenas de pessoas, doutores das universidades, reitores, membros do governo, enfim, alunos, etc. Portanto, acho que é um estudo que vale a pena conhecer. Tá? Isto a propósito. Muito bem, fica lançado o apelo. Fazem bem. E o outro apelo é que voltem no mês que vem. Eu já estava morta em 2050, próxima... já não vou assistir a nada disso. Muito bem, até ao mês que vem. Obrigado a todos. Obrigada.